Olá, tudo bem? Nós somos a equipe Mateditec e esse é mais um Na Sala de Aula com Mateditec, Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Esta é a série de Estatística na Educação de Jovens e Adultos e no episódio de hoje vamos aprender sobre medidas de tendência central usando o GeoGebra. Mas, vamos relembrar quais são essas medidas de tendência. Moda, média e mediana são medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser usadas para representar todo o conjunto. A tendência dessas medidas é resultar em um valor central. Por essa razão, elas são chamadas de medidas de centralidade. Hoje, vamos aplicar os conceitos na prática usando o software GeoGebra. Mas antes, o que é o GeoGebra? GeoGebra é um software que reúne geometria, álgebra, folhas de cálculo, gráficos, estatística e cálculo numa aplicação fácil de utilizar. É um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino. Para esse vídeo, baixamos o GeoGebra Clássico 6, onde podemos encontrar no site GeoGebra ou baixar no aplicativo, na App Store ou no Play Store. Vamos ver a aplicabilidade do GeoGebra analisando uma notícia de jornal. Média, moda e mediana leva a matemática ao basquete. A análise de um time de basquete, formado tradicionalmente por jogadores de variadas alturas, pode ter conceitos de média, moda e mediana em matemática. O professor Wagner contou que utilizou a fita métrica e que foi até a quadra de basquete do Colégio Salesiano, no Recife. Dessa forma, foram usadas as alturas de cada aluno, no total de 12 pessoas dispostas na tabela a seguir. 1,80 m, 1,75 m, 1,60 m, 1,81 m, 1,82 m, 1,69 m, 1,82 m, 1,63 m, 1,76 m, 1,78 m, 1,79 m e 1,74 m. Com o GeoGebra aberto, podemos visualizar essa tela como uma tabela e campos de entrada. Então, no campo de tabela, vamos adicionar as alturas dos jogadores de basquete. Então, no campo de tabela, vamos adicionar essas alturas, como mostra no vídeo a seguir. Com o botão direito do mouse, vamos selecionar todas as linhas preenchidas da tabela A e apertamos em Criar uma lista. Dessa forma, a lista funcionará como uma gaveta, uma caixa, onde armazena todas as posições e alturas dos atletas, ficando desta forma. Dessa forma, criamos uma lista L1, mostrada ao lado esquerdo da imagem. Mas, primeiramente, vamos calcular a média. Lembrando que o conceito e a ideia de média são sempre relacionados com a soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores que foram somados. A conta é realizada automaticamente. Basta apenas informar em entrada, abaixo da lista criada anteriormente, que queremos calcular a média. Portanto, ficando dessa maneira. Média recebe lista de números e lista de frequência, onde preenchemos o campo lista de números com L1, onde é a nossa lista, e o outro campo de lista de frequência não preenchemos, excluímos. Dessa forma, a média das alturas dos jogadores do time de basquete é 1,75. Lembrando que a média é a soma de todas as alturas dividido pela quantidade, que é 12. Então, temos que a nossa média é igual a 1,75. Agora, vamos calcular a moda, que representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um conjunto de dados é chamado de binormal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores que são frequentes. Então, seguindo a mesma ideia de média, iremos informar a entrada abaixo da lista criada anteriormente e queremos calcular a moda. Portanto, ficando dessa maneira, moda recebe lista de números, onde preenchemos o campo lista de números com L1
que é a nossa moda. Ou seja, a nossa moda é igual a 1,82. A moda surge quando há jogadores com a mesma altura. Nós pegamos as 12 alturas, uma a uma, e verificamos a altura que mais apareceu. A altura de 1,82 metros apareceu 2 vezes. Neste caso, podemos dizer que a nossa moda é 1,82. Ou seja, podemos ver na imagem que, na tabela, o número 5 e 7 são os números que aparecem com mais frequência. 1,82 que estão ali marcados com a cor laranja. Por fim, temos a mediana. Quando nos referimos ao meio, considere um conjunto de informações numéricas. O valor central corresponde à mediana desse conjunto. Dessa forma, é importante que esses valores sejam colocados em ordem crescente ou decrescente. Se houver uma quantidade ímpar de valores numéricos, a mediana será o valor central do conjunto numérico. Se a quantidade de valores for um número par, devemos fazer uma média aritmética dos dois números centrais, e esse resultado será o valor da mediana. Então, retornando ao GeoGebra, vamos calcular a mediana. Portanto, preenchemos a entrada abaixo da lista criada anteriormente que queremos calcular a mediana. Portanto, ficando dessa maneira. Mediana recebe lista de números, onde preenchemos o campo lista de números com L1, que é a nossa lista, e o campo lista de frequência nós excluímos. Depois que foi feito o cálculo da média de altura dos jogadores, foi a hora de saber qual é a mediana, que usa valores que estão no meio, em uma ordem crescente ou decrescente. Para calcular a mediana desses 12 atletas, dessas 12 alturas, nós pegamos a altura do sexto e do sétimo, onde um atleta tem 1,76 e o outro 1,78. Os dois dividem o grupo ao meio. Nós fizemos a média, somando os dois e dividindo por 2. E neste caso será 1,76 mais 1,78 dividido por 2, dá 1,77. Até o próximo vídeo. Deixe o like e se inscreva no nosso canal.